Eu já dei boa noite a todos, né? Mas mais uma vez venho aqui na tribuna para reiterar o nosso compromisso com o povo de Medeiros Neto, com os cidadãos de Medeiros Neto. Como o nosso colega Júnior disse aqui, nós não fazemos oposição ao governo. Nós somos da posição do povo. Foi o que o Cristiano acabou de dizer. Nós somos o povo, porque o povo nos confiou para representá-los. Diante disso, eu gostaria que todos os colegas soubessem que a Bahia recebeu uma doação de 130 respiradores mecânicos, né? Esses respiradores nada mais é do que uma máquina que substitui o nosso pulmão, enquanto mesmo está impossibilitado. No Hospital de Medeiros Neto, a gente só tem um respirador e o mesmo é fixo, ele não é portátil. Se nós sabemos a situação que a gente está vivendo diante da pandemia, que é muito grave, não é nada de sensacionalismo, não é a imprensa, como Hermisvaldo sempre diz, a dor só dói mesmo quando eu sinto ela. É muito real. Enquanto não acontece na nossa família, é a Globo que diz, é o jornal que diz, mas não é mentira. É verdade quando se está racionando oxigênio. E, diante disso, nossa cidade mais próxima, Itaém, ela foi contemplada com 3 respiradores pelo governo do Estado. Na reportagem, eu até achei interessante que eles usaram assim, o nosso governo tem média com o governador. Nós não queremos média, nós queremos direito. A saúde é direito de todos e dever do Estado. E nós sabemos que as UTIs em Teixeira de Freitas, que é de longa permanência, quase nenhum paciente fica menos que 15 dias em uma UTI quando ele é entubado para o tratamento da Covid-19. Qual é a sugestão aqui? Nem é uma indicação só minha, não. Eu gostaria que todos os colegas, inclusive os que não estão presentes aqui hoje, que a gente vai comunicar, nós fizéssemos uma petição para que o Executivo cobrasse do governo do Estado, se Itaém teve direito, nós também temos direito, 3 respiradores para que nós pudéssemos manter o paciente aqui entubado e respirando através desse respirador, enquanto a vaga do mesmo está no SUREM, que é o sistema de regulação. Se a gente aqui só tem um paciente numa máscara de suporte, o que é isso? É o oxigênio que tem um saquinho, não sei se alguém já viu isso, um oxigênio que tem um saquinho que a gente chama máscara de suporte. Esse saquinho ele fica cheio quando a gente respira e inspira. Só essa máscara de suporte não tem como manter um paciente com 50% do pulmão comprometido até que a vaga seja solicitada nos municípios que são a nossa referência. Se nós temos esses 3 respiradores e nós podemos entubar esse paciente e mantê-lo, né, respirando artificialmente, nós podemos dar até 80% da condição desse paciente, esperar um leito de UTI, que no mesmo vai estar em falta no momento, e que ele seja transferido. Se Itaém foi contemplado, né, lá não sei se vocês conhecem, o doutor Roberto Matoba, que é o secretário de saúde de Itaém, e é médico. Se Itaém foi contemplado, o governo do Estado recebeu do Ministério da Saúde 130 respiradores. Eu gostaria que essa casa, através do presidente Cristiano, a gente sentasse com o Executivo e nós buscássemos esse respirador, que nós, inclusive, podemos precisar usá-lo. Nosso pai, nossa mãe. E, no momento, a gente tem um respirador fixo, só isso que a gente tem, um respirador fixo e máscara de suporte, que não é o suficiente. Então, eu gostaria que vocês se sensibilizassem que esse respirador é muito importante. Os nossos médicos eles são muito competentes e todos eles têm condição de entubar o paciente e fazer com que o mesmo espere por essa vaga que a gente sabe que está tão difícil. Então, eu gostaria de contar com todos vocês. O Cristiano está lá fora, mas eu gostaria que ele
depois dessa reunião aqui, se a gente puder sentar amanhã ou depois para, de fato, a gente conseguir o que Itaém conseguiu, porque quando a gente vê outras pessoas assim, pô, por que Itaém conseguiu 3 respiradores e nós não conseguimos? Inclusive, a gestão, se ela não conseguir, ela pode fazer a aquisição de um respirador por R$80 mil. R$80 mil para uma vida é irrisório, não é? Se a gente pode comprar esses respiradores, licitar e comprar esses respiradores, o porquê não fazer? Se a gente pode salvar vidas. Então, eu gostaria que os colegas se sensibilizassem nessa questão. Quando eu vi essa reportagem, eu fiquei muito sensibilizada de saber que aqui em Medeiros Neto, os números que a gente tem hoje, eles não são reais, não porque a Secretaria de Saúde está nos omitindo números, não é isso, é porque a gente tem muito contaminado que está de forma assintomática, mas que está transmitindo vírus o tempo todo. Se a gente for contar em Medeiros Neto os casos subnotificados, a gente passa de 200 casos ativos. Colega, senhora vice-presidente, é bom ressaltar também que o colega Cabral, na reunião aqui que nós tivemos, fechada com o prefeito, a secretária de saúde e os comerciantes, deu aquela ideia de... Da higienização. Da higienização, né, colega? Da higienização das principais vias. Onde o povo está Isso transitando. é muito importante. E nós precisamos cobrar isso dela. Aí que a gente, né? Que você pode fazer com a bomba intercostal. Né? A gente sabe que a gente tem várias bombas intercostais aqui, que é do uso do agente de endemias, ele mesmo pode fazer. Você usa hipoclorito, né? Aqui nessa Avenida Oscar Cardoso, que é uma região de banco, onde muita gente fica aglomerada, é interessantíssimo fazer essa desinfecção, e a gente tem um material para fazer. A gente tem hipoclorito de sobra, eu posso dizer isso, porque eu estive coordenadora da atenção básica na gestão anterior, e o núcleo nunca deixou faltar, e a gente tem as bombas intercostal para poder fazer isso. Mas o respirador hoje é de suma importância para que a gente possa manter um paciente aqui até 72 horas, para que o mesmo não evolua essa infecção de 50% do pulmão para 80%. Porque se eu mantenho esse paciente só com oxigênio, com a máscara de suporte, esse paciente, essa infecção, ela aumenta, e esse paciente, quando ele é transferido, infelizmente, os médicos lá não podem fazer mais nada. Então, eu acho que é um dever nosso sentar com o executivo para que, né, que se a gente precisar ir a Salvador, com quem a gente tiver que falar, para a gente conseguir esses respiradores que Itaém conseguiu. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu fiquei sabendo, até comentei com o colega Cabral, é que tinha um posto de saúde funcionando com uma técnica de enfermagem só por meio período. Não está correto. No distrito de Nova Zelândia, a gente estava com uma técnica, uma pessoa que eu acho muito interessante, que toda a população tem que ser um pouco vereador e um pouco fiscal, né? E é através deles que nos chegam essas queixas. O distrito de Nova Zelândia estava funcionando com uma técnica só por meio período. Isso não pode. Não é? Ninguém marca a hora para adoecer. Então, é interessante que essa técnica ela trabalhe por 40 horas semanais. Então, eu deixo aqui, viu, senhor presidente, que a gente possa averiguar se realmente é verdade, porque antes de qualquer coisa, a gente tem que averiguar se é verdade ou não o que as pessoas dizem, né? Mas não pode funcionar. Outra coisa que eu gostaria que a secretária de saúde ela falou aqui sobre a nossa questão de médico. A gente tem unidades de saúde funcionando sem médico. E aí a população fica totalmente desassistida. A população, quando eu digo caso subnotificado, é a população que diz assim, meu posto de saúde e conseguir médico não é fácil. É uma missão árdua, e no momento que a gente está vivendo é mais árdua ainda. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar e buscar pelos mesmos. A gente paga um médico hoje aproximadamente R$ 12.800, não é? Esse médico faz 32 horas semanais, nem 40 não é. Esse médico faz 4 dias e folga 1. Mas a gente tem que manter esse médico. A gente sabe que não é o suficiente, que toda unidade de saúde teria que trabalhar com um médico 40 horas semanais. Mas se não é suficiente, a gente tem que fazer, sim, um rodízio. A gente não pode deixar, por exemplo, o do Moura desassistido.
A gente não pode deixar a unidade do Elisa desassistida. A gente tem que pegar um médico, pelo menos nesse momento, e fazer um rodízio desse médico. Ele atende 2 dias na unidade, 1 dia na unidade, mas que a população saiba que eu tenho esse médico lá para transcrever uma receita, por exemplo. Quando o colega fala que eu sobrecarrego o hospital, por quê? Porque eu faço uso de medicamento controlado, a minha receita está vencida, não tem médico na minha unidade. Para onde é que eu vou? Para o hospital. Não é? Então, a gente deixa aqui esse apelo para a secretária de Saúde, que é muito sensível quando a gente já procura, para que ela possa fazer esse rodízio. Inclusive, agora eu fiquei sabendo que Itupeva está sem médico, né? Que é um distrito populoso, a gente pode dizer assim. É uma médica dos mais médicos, né? Daquela bolsa que a gente tem. Eu não sei nem a causa de por que essa médica não está indo lá. E hoje eu tive que levar 3 pacientes ao hospital para transcrever medicamentos controlados. Então, o que a gente deixa aqui é esse apelo, né? Porque a gente vive sem tudo. A gente vive sem a praça que a gente indica, sem a rua que a gente indica, mas a gente não vive sem saúde. A gente não vive sem saúde. A gente entende os 100 dias de governo, que não são fáceis para o gestor, que ele deve estar passando duras penas, a gente entende isso, mas a gente sabe que vida é essencial. E não é para amanhã, é para ontem. Então, assim, se quiser sentar com a gente para a gente fazer um cronograma, mas essas unidades elas não podem e não devem ficar desassistidas. Muito obrigada a todos.